Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham realmente tido tempo de poder se debruçar sobre a Bíblia e estudar os textos que nós indicamos. E hoje continuamos o nosso 13º estudo do livro de Atos dos Apóstolos. No nosso estudo 12º, nós paramos em Atos capítulo 10, versículo 9. Hoje nós vamos iniciar então lendo a partir do versículo 10 até o versículo 16. Peço que você me acompanhe a leitura que farei a seguir, abra sua Bíblia e analise comigo todos os textos indicados também enquanto estudamos esses versículos. Vamos lá. Vamos ver Atos capítulo 10, versículo de 10 a 16. Diz a palavra do Senhor nesse texto: Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Versículo 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Versículo 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Versículo 15. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. E finalmente nesse texto, versículo 16, sucedeu isso por 3 vezes e, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos examinar com carinho esses versículos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. No versículo 10 aparece a expressão um êxtase. Nesse caso, a consciência de Pedro foi retirada das coisas externas em preparação para a visão que ele terá no capítulo de Atos, versículo 22, capítulo 22, melhor dizendo, versículo 17, que nós veremos oportunamente. No versículo 12, há aí uma descrição toda sorte de quadrúpedes. Nessa sorte de quadrúpedes, tanto animais limpos quanto imundos foram citados. Você pode confirmar isso lendo essa relação, lendo Levíticos capítulo 11. No versículo 13 que nós demos uma ordem: mata e come. Pedro não estava disposto a violar as leis do Antigo Testamento, que proibiam comer animais imundos. Confirme isso, lendo Atos capítulo 10, versículo 14. Versículo 15. Deus purificou. Através dessa ilustração viva, Deus explicou a Pedro que havia revogado as leis a respeito da impureza ritual. Veja isso em Marcos capítulo 7, dos versículos 14 até o 19. E finalmente nesse texto, versículo 16, 3 vezes é citada. Essa visão foi repetida justamente para impressionar a Pedro, que era legalista com um judeu. Vamos ver agora Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e aí vai ser um texto mais longo, porque trata-se do mesmo assunto. 17 até o 43. Vamos ver. Começamos com os enviados de Cornélio a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Versículo 18. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro.
Enquanto meditava no versículo 19, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Versículo 22. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Vamos continuar lendo esses versículos. Pedro vai com eles agora. Pedro, pois, no versículo 23, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que estavam em Jope foram em sua companhia. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Vamos verificar esse versículo 24 para nós continuarmos posteriormente. Aqui nesse versículo 24 fala no dia imediato. O grupo levou 2 dias para viajar 48 quilômetros de Jope até a Cesareia, para termos uma ideia de distância. Vamos ver agora o versículo 25. Diz a palavra: Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Indo Pedro a entrar. Pedro agora estava disposto a entrar na casa de um gentio. Veja aí o que está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 28. Outra expressão que nos chama a atenção sobre o hóspede dele, diz aqui: prostrando-se aos pés, o adorou. Cornélio estava maravilhado com a presença de Pedro. Ele havia sido instruído por Deus para mandar buscar o apóstolo para a solução do seu problema. Vamos ver agora versículos 26 até o 28. Vamos lá, versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E finalmente o versículo 28, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Vamos lá. Versículo 28. Deus me demonstrou, falou Pedro. Aqui ele se refere à visão que ele tinha tido, conforme nós vimos os versículos 9 até o 16. Vamos continuar lendo até o verso de 29, agora até o 34. 29. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, no versículo 30. Faz, hoje, 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Versículo 31. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus.
Versículo 32. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado por parte do Senhor. E versículo 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdadeiro que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos lá. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é tanto para judeus como para gentios. Confirme isso, lendo Romanos, capítulo 1, versículo 16. Leiamos agora dos versículos 35 até o 43. Vamos lá? Atos, capítulo 10, versículos 35 ao 43. Diz a palavra do Senhor. Versículo 35. Pelo contrário, é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho de paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 39. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Versículo 41. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Vamos destacar o versículo 36 desse trecho que nós lemos. Diz aí a palavra: anunciando-lhes a paz da reconciliação com Deus através do sangue de Jesus, a nossa paz. Confira isso lendo Efésios capítulo 2, dos versículos 13 até o 22, que você vai observar. Ainda existe também nesse mesmo versículo a expressão sobre Jesus: Senhor de todos. Jesus é Senhor tanto de judeus como de gentios. Vamos ver agora mais um trecho. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos agora 44 até o 48. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor no 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, pois também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46.
pois os ouviu falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E finalmente encerrando este trecho, versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos verificar aí no versículo 44 a expressão: caiu o Espírito Santo sobre todos. Eles foram ungidos pelo poder do Espírito e estavam louvando a Deus e falando em línguas. Confira isso lendo Atos capítulo 10, versículo 46. No versículo 45 nós vimos a expressão também da circuncisão. Era difícil para os judeus rigorosos, que não tinham tido a visão de Pedro, entender que Deus não mostrava favoritismo em sua oferta. E finalmente no versículo 48 que nós temos a seguinte expressão: em nome de Jesus Cristo. O perdão dos pecados é através do nome de Jesus. Confira isso também, lendo Atos capítulo 10, versículo 43. Vamos entrar agora no capítulo 11, capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o trecho de 1 até o 14, para a nossa edificação. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo... Vamos ver o versículo 3 para completar a nossa ideia sobre o assunto. Entrastes na casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Vamos verificar aí no versículo 2 a expressão os que eram da circuncisão. Outros crentes judeus criticavam Pedro por aceitar os gentios. Em Efésios capítulo 2, nos versículos 11 e 12, Paulo fala do assunto da circuncisão, agora dos gentios e dos judeus. O oposto da circuncisão por mãos humanas é a circuncisão espiritual do coração. Confira isso, lendo Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, aplicada tanto a gentios como a judeus. Romanos, capítulo 28, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 28 e 29, diz: porque não é judeu quem o apenas o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Ainda nós vemos no versículo 3, comendo com eles. Comer com não-judeus era uma clara violação da lei cerimonial judaica, porque os gentios não seguiam as leis dietéticas registradas no livro do Antigo Testamento, especialmente no livro de Levíticos, capítulo 11. Vamos ver agora dos versículos 4 até o 14. 4 até 14. Então, Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, vi uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas,
e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum e imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. Versículo 11. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Versículo 12. Então, o Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Verso 13. E ele nos contou como vira o anjo de pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. E finalmente o versículo 14 deste trecho, o qual lhe dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Vamos lá. Esse versículo 14 fala-nos o seguinte: serás salvo, tu e tua casa. A graça salvadora de Deus se estende a toda a família, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Você pode confirmar essas informações lendo Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Nós vamos encerrar nosso estudo por hoje. Nós voltaremos na próxima semana, continuando a partir do versículo 15. Mais uma vez, eu peço a você que continue compartilhando esse trabalho nosso com seus amigos, parentes, vizinhos, para que eles também compartilhem ou participem desse privilégio de mergulhar na palavra do Senhor, aprendendo cada vez mais o que Deus quer das nossas vidas. Peço também que você, se ainda não o fez, se inscreva em nosso canal, para que você possa receber esses estudos toda semana e, baseado nele, cada vez mais crescer espiritualmente. Fique com Deus. Uma boa semana. Que Deus o abençoe, bem como toda a sua família. Até lá.